o número desses homens a quase 5.000. Aleluias. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia na linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Amém? Glória a Deus. Pode assentar-se. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. O capítulo 3, glória a Deus, fez um relato de um coxo que foi curado. Isso incomodou muita gente. Aleluias. Fazer a obra de Deus incomoda muita gente. Glória a Deus. Amém? Nós sairmos da nossa casa numa quarta-feira, depois de um dia cansativo de trabalho, incomoda muita gente para vir na igreja. Porque não deixa só para o domingo de manhã? Para que ir na quarta? Para que ir na sexta? Para que ir no domingo de manhã? Para que ir no domingo à noite? E por que não todos os dias da semana? Se o Senhor Jesus está vivo, presente, aleluias. Se Ele morreu e ressuscitou, aleluia. Se Ele todos os dias nos contempla, nos livra, todos os dias Ele nos dá livramentos, todos os dias nós temos lutas, todos os dias nós temos problemas, temos situações adversas, temos pessoas nos caluniando, temos pessoas tentando nos passar para trás, e o Senhor está com a mão, aleluia, nos guardando e nos protegendo. Então por que não estarmos na presença dEle para agradecer, para adorar a Deus, para glorificar a Deus? Aleluias. Isso incomoda muita gente. E nós vimos aqui que pessoas se levantaram contra Pedro e João no capítulo 4, porque eles faziam justamente isso: estar na presença de Deus, fazer a obra de Deus e falar do Senhor Jesus Cristo por onde eles passavam. E estes homens se reuniram e pegaram Pedro e João e lançaram eles numa prisão por uma noite, e foram se reunir entre eles para decidir o que fazer com Pedro e João. Aleluias, glória a Deus, amém? E aí eles perguntam no versículo 7, e pondo-os no meio, fizeram uma rodinha ali, dos principais ali, e colocaram eles no meio: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? E aí Pedro, um homem que outrora havia negado a Jesus, um homem que não andava 100% na presença de Deus, ouvia o Senhor Jesus Cristo pregando, ele via o Senhor Jesus Cristo curando, mas ele ainda não estava aquele cristão fervoroso, perseverando e confiando que Deus poderia resolver muitas coisas que com suas mãos não poderiam ser resolvidas. Lembrando que esses homens eram homens simples, pescadores, mas aí esse Pedro, no versículo 8, ele se mostra alguém diferente. Diferente por quê?
Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos nos encher de Deus, damos lugar ao Espírito Santo de Deus, algo diferente acontece, aleluias. Nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, e em nós vem uma autoridade que não é nossa. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, o que ele estava querendo dizer? Vamos falar aqui nas nossas palavras, né, no dia de hoje. O que vocês estão querendo? O homem estava lá, coxo, enfermo, pedindo esmola. Agora ele pode trabalhar. Agora ele pode ouvir a palavra dentro do templo. Agora ele pode fazer a diferença na sociedade. Vocês vêm me perguntar por que ele foi curado? Aleluias. Que Pedro corajoso, que homem audacioso, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Versículo 10: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele... Aí ele aqui puxa lá na memória deles, né? Aquele a quem vocês mataram, crucificaram. Aleluias. Aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Em nome desse é que este está são diante de vós. Aleluias. Pedro estava falando: não é por minha causa, não fui eu, não foi João, nós fomos instrumentos, nós fomos apenas usados por Deus, mas quem curou foi o Senhor Jesus Cristo, aleluias. Quem curou foi o poder de Deus, aleluias. Esse Jesus está aqui hoje. Tem causa impossível, tem situação difícil, tem enfermidade onde o médico falou: olha, vai para casa para morrer em casa. Jesus pode curar, aleluias. Mas nós temos que crer, glória a Deus. É necessário que nós coloquemos a nossa fé em ação, aleluias. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Pedro falou: vocês querem me interrogar? Tá bom, mas eu vou pregar, aleluia. Vocês vão me interrogar? Eu respondo, mas eu vou pregar para vocês. Vocês são sacerdotes, vocês são os anciões, vocês são os capitães, mas só que eu vou pregar para vocês, aleluias. Glória a Deus. O pescador, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quem é que pode pregar? O camelô. Quem é que pode pregar? O balconista. Quem é que pode pregar? O assessorista. Qualquer um pode pregar. O advogado, o médico, o juiz de direito, qualquer um pode pregar. Esses dias eu estava assistindo um testemunho, eu não lembro o nome desse abençoado que estava dando testemunho. Ele é um presbítero, se eu não me engano. E ele falou assim que ele foi pregar numa determinada igreja, e aí quando ele foi estacionar o carro, alguém chegou humildemente para falar com ele: ó, posso estacionar seu carro? Aí ele falou: não, aqui tem uma vaga aqui perto, eu mesmo vou estacionar. Ele estacionou. Então, aí eu não lembro assim com detalhes, mas para resumir também, porque o nosso tempo é curto e nós temos muita coisa aqui para nós podermos nos alimentar. Aquele homem humilde que foi conversar com ele, foi querer estacionar o carro dele, era o juiz de direito da cidade.
trabalhando ali na obra de Deus, fazendo o quê? Orientando as pessoas que iam estacionar. Ele poderia falar o quê? Não que ele poderia, né? Mas existem pessoas que, por ter um cargo elevado, acham que na casa do Senhor o cargo dele tem que acompanhar a função dele lá fora. E não é assim. Porque a obra de Deus não funciona assim. Todos nós somos escolhidos por Deus, mas Deus coloca em determinada função quem Ele quer. Aleluias, glória a Deus. E com certeza aquele juiz de direito estava recebendo muitas bênçãos do céu por estar no estacionamento, estacionando os carros, entrando em um ninho, quando talvez, na verdade, o carro dele era um Corolla. Aleluias. E ele com muito cuidado no ninho dos irmãos, para não arranhar o carro do irmão, que talvez já tinha o paralama amassado, a porta de uma cor, a outra de outra. Mas ele estava lá na humildade, fazendo a obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aleluias. Olha que bênção Pedro e João receberam. Estavam ali pregando a palavra de Deus para aqueles homens que conheciam muito a respeito das leis, e aqueles homens depois tiveram que reconhecer que os pescadores falavam tão bonito, tão diferente, coisas que eles não esperavam ouvir. Tiveram que reconhecer, realmente eles estiveram com Jesus, porque eles sabiam muito bem, antes de crucificar Jesus, tudo o que o Senhor Jesus Cristo havia feito, todos os sermões maravilhosos que foram ministrados, com muita humildade, com muita simplicidade, mas que multidões se convertiam. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Eles não poderiam falar nada contra. Olha, o que vocês estão pregando é heresia. Não, eles não podiam falar. O que vocês estão pregando não tem fundamento. Eles não poderiam falar. Por quê? Porque um homem que estava aleijado, um homem coxo, agora andava do lado deles. Onde Pedro e João iam, o homem estava. Era um testemunho ocular, vivo, que estava ali, que todos poderiam ver e também tocar, se quisessem. Aleluias, glória a Deus. Dizendo, não, é o 15. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém, a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. A situação que eles se encontravam. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele quer agir, quando nós damos lugar, porque sempre Ele quer agir, quando nós damos lugar, então eu vou reformulando, né? Quando nós damos lugar, aí Ele vai agir, Ele faz coisas que são inegáveis. Aleluias, amém? Uma vez lá na cidade que eu morava, nós estávamos em um culto, era uma festividade,
E tinha um rapazinho no culto lá, todo cheio de corrente, todo cheio de tatuagem, de bermuda. E ele falou pro líder lá da igreja, ele falou assim, ó, eu não sou crente não, mas a minha irmã, ela é dessa igreja. E ela está em casa sendo consumida por uma bactéria e o médico falou que não tem cura. Eu quero crer no Senhor Jesus, mas se eu ver a minha irmã ser curada, e ela entrou, sendo carregada, e ela saiu correndo sozinha, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 13:8, que o nosso Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele operou no passado, Ele opera no presente, e um dia estaremos com Ele na eternidade. Aleluias! E enquanto isso não acontecer, Ele estará operando. Aleluias! Nós temos que crer, nós temos que acreditar. Aleluias! Glória a Deus. Versículo 17: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. 19: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Pedro e João falaram para eles: ó, vocês estão pedindo para nós não falar de Jesus, e Jesus acabou de curar esse homem, e Jesus acabou de fazer muitas outras coisas de bom para a sociedade, para a humanidade, para a população da cidade. Julga aí vocês, é melhor eu obedecer o que vocês estão falando ou obedecer a Deus que tem todo esse poder? Aleluias! É muito melhor nós estarmos obedecendo a Deus e não nos envergonhando de Deus, aleluias, do que ficar por aí com vergonha de falar de Jesus e obedecendo ao que as outras pessoas querem que nós sejamos obedientes às coisas terrenas. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que obedecer às autoridades, sim, mas tem um limite, porque quando alguém chega para nós e fala assim, ó, você tem que parar de falar de Jesus, aí não dá, aí é impossível, a Deus não existe nada impossível, mas para nós existem coisas que são impossíveis para nós, e parar de falar, parar de andar, parar de orar, parar de ir na casa de Deus, isso é impossível, não dá para fazer. Aleluias, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciões. Aleluias! E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Aleluias! Aqui começam eles a agradecer a Deus, a glorificar a Deus. João e Pedro, amém? Glória a Deus. A orar ao Senhor, a suplicar a Deus. Glória a Deus, aleluias.
e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, reconhecendo o poderio de Deus, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes, e ajuntaram a uma coluna, e levantaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Eles começam a falar para Deus coisas que Deus já sabe, mas é importante. A palavra de Deus diz que Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos pensamentos, e aquilo que nós vamos falar, Deus já sabe, mas Deus quer ouvir, Deus quer nos ouvir, Ele tem prazer em ouvir os seus filhos, aleluias. Deus ama ouvir a nossa voz, aleluias. É necessário nós falarmos com o Pai. Pensa na sua casa, você entra, aí o filho ou a filha está lá sentado no sofá, não fala bom dia, boa tarde, benção pai, benção mãe, não fala nada. Aí você entra, vai no banheiro, depois vai na cozinha. É cinema mudo? Dentro da nossa casa há diálogo, nós gostamos de interagir com a família, os pais com os filhos com os pais, a esposa com o esposo e assim sucessivamente. Nós gostamos de interagir, Deus tem prazer em interagir conosco, mas não existe nenhuma forma de nós interagirmos do Pai interagir conosco se nós não interagirmos com Ele. Porque Deus, Ele não quer um monólogo, Ele não quer só Ele falar, Ele quer falar e quer nos ouvir. É uma via de mão dupla, a conversa vem e vai e vem, aleluias, glória a Deus. E isso nos enche, isso nos preenche. Às vezes a pessoa fala: eu estou tão vazio hoje. Vai para a igreja com o coração aberto para ver se sai de lá vazio. Vem para a igreja, né? Nós estamos na igreja, aleluia, amém. Mas tem alguém lá fora ouvindo, tem alguém lá fora ouvindo. Vai para a igreja com o coração aberto, com a mente aberta, com sede de receber de Deus, para ver se sai vazio. De forma alguma, a palavra de Deus não volta vazia, aleluia, glória a Deus. E ninguém que está na presença de Deus com o coração aberto sai vazio. Porque verdadeiramente contra teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios, o povo de Israel, para que fizessem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, aleluia, glória a Deus. Sabe o que estava acontecendo com Pedro e João? Eles foram presos, foram advertidos, foram ameaçados, e eles estavam falando para Deus: Senhor, nos fortaleça, nos renove, porque nós não vamos parar. Nos dê mais e mais palavras, mais e mais sermões, porque nós não vamos parar, aleluias. Nós não podemos parar. As lutas do dia a dia não podem nos parar. As enfermidades vêm sobre esse corpo, mas nós não devemos aceitar. Nós devemos acreditar que Deus, Ele pode sim nos curar, aleluia, glória a Deus. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus, aleluias, amém?
tudo que se faz, tudo que se pode fazer dentro de um templo ou fora dele, tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de nenhum outro. Só há um mediador entre nós e o Pai. Só há um que é a ponte entre nós e o Pai. Por isso ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o Senhor Jesus Cristo, aleluias. Só Ele. Glória a Deus. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus Cristo, aleluias. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, aleluia, aleluia. O fogo pegou, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo de Deus está aqui, o fogo de Deus está aqui, aleluia, a chama, aleluia. Glória a Deus. Abra a mente, abra o coração, abra a boca, glorifica a Deus, recebe de Deus, aleluia. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, aleluia. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, aleluia. Não havia egoísmo no meio dessa igreja, desse povo, aleluias. O amor estava latente, aleluias. O amor é que fazia aquele mover todo ali no meio dos irmãos. Uns se preocupavam com os outros, uns amavam os outros verdadeiramente. Não era eu te amo, eu te amo, não, era demonstrado o amor através de ações, aleluias, amém? Uma vez eu estava desempregado e meu filho mais velho tinha, acho que 2 ou 3 anos. Aí foi um irmão lá em casa pregar, fazer uma oração. Aí o irmão leu a palavra, orou, falou bonito, e eu com a luz cortada. Só que na hora de ir embora, ele era cabeleireiro, esse irmão. Ele falou assim: irmão, eu cortei cabelo e eu tenho um dinheiro aqui. Se eu sair daqui com esse dinheiro no bolso, tudo que eu fiz aqui não valeu de nada. E ele pagou a minha luz. Aleluias. Glória a Deus. A igreja de Cristo é isso. É nós nos compadecermos com o problema, com a dificuldade, com a enfermidade do outro. Aleluias. Glória a Deus. Aí eu sei que alguém está desempregado, alguém está com dificuldade, tem criança pequena. Eu não tenho em abundância, mas também não está faltando. Aí eu sei que está lá 1 semana, 15 dias, 2 meses, 3 meses. Não fui uma vez ver se precisava de 1 quilo de feijão, uma lata de óleo. Não é lata mais, né? Aleluia, Jesus, mas eu sou do tempo da lata. Glória a Deus. Amém? Nós temos que nos preocupar uns com os outros. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundância de graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Aleluia. Eu não vou deixar de pagar minha luz para pagar a do irmão. Agora, se eu tenho dinheiro para pagar a minha luz
e eu vou tomar sorvete ou comer uma pizza, eu posso adiar isso, né? Eu posso abrir mão de algo que, vamos dizer assim, é supérfluo, né? E ajudar alguém que está precisando de algo que é necessário. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. 36. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. A Bíblia, a palavra de Deus, é maravilhosa, né? Não fala assim, sabe Barnabé? Aquele lá que tinha o chapéu preto? Não. Fala tão bonito, né? Sobre o servo de Deus. Aleluias. Só nessa leitura desse versículo aqui, é uma presença tão grande de Deus. Uma vez eu ouvi um pregador falando assim: quando a gente lê a palavra de Deus, ela é o biscoito. Quando ele falou, eu achei meio estranho. Ela falou assim, só que é o biscoito recheado. O que é o melhor do biscoito? A criança gosta de quê? Do recheio, né? O recheio está por trás do versículo, está escondido. E quando a gente lê, sem o Espírito Santo de Deus, a gente fica só com o biscoito, e o recheio fica guardado. Mas quando a gente lê, dando lugar para o Espírito Santo de Deus, o recheio aparece, e nós percebemos o quanto é gostoso, o quão é saboroso, aleluias, o que está por trás de cada versículo da palavra de Deus. 37, é o último. Possuindo uma herdade, é o Barnabé, tá? Vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ainda dá tempo para um pequeno detalhe. Esses irmãos aqui vendiam o terreno ali no Jardim Oásis, 200 mil reais. Ele levava o valor total, integral. Eu não estou dizendo aqui que é para ninguém fazer isso, a não ser que o Espírito Santo de Deus mande você fazer. Mas hoje, nós temos, dentro da palavra de Deus, que fala assim: trazei à casa do Senhor, à casa do tesouro, todos os dízimos e ofertas. O que é dízimo? 10%. Você vendeu por 200, é 20 mil reais. Vendeu por 1.000 reais, é 100 reais. É só isso que Deus pede, 10%. E nós vamos ficar com o quê? 90%. Irmãos, quem não conseguir administrar 90% do que ganha, precisa frequentar com certeza e com muita frequência escola dominical urgente. E quem já administra, continue frequentando. Aleluia. Amém? Glória a Deus, porque é onde nós aprendemos a palavra de Deus, que nos ensina nós sermos administradores. Eu fiz de novo o esboço, mas não usei. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza.